Olá a todos, hoje nós vamos ver como definir coordenada em uma reta, que é o primeiro passo para se definir as coordenadas em um plano e posteriormente no espaço. Em um plano, de agora em diante, vamos considerar uma unidade de medida fixada. Dados dois pontos A e B quaisquer, denotamos por AB com traço em cima o segmento de reta determinado por eles e por D de AB a distância entre esses pontos. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está definindo nossas primeiras notações. A gente começa com um plano qualquer, né? E a gente vai fixar uma unidade de medida. Fixada essa unidade de medida, a gente vai usar essa notação para segmento de reta e essa aqui para distância. Ou seja, imagina que essa tela branca aqui toda é um plano. Um plano, lembrando que é um objeto que é ilimitado, né? Ou seja, ele não é limitado. Qualquer direção que você anda aqui, você anda indefinidamente, ele não acaba. Então, a gente tem uma unidade de medida fixada. Se você pegar dois pontos quaisquer, A e B, você pode ligar esses pontos por uma reta. E aí, todos os pontos que estão entre A e B dentro desse segmento de reta aqui, a gente vai denotar por A, B, com tracinho em cima. Então, significa o conjunto de todos os pontos que estão entre A e B. Isso aqui é um conjunto de pontos no plano. Então, a distância entre os dois pontos a gente vai denotar assim. Lembrando que isso aqui é um conjunto de pontos nesse plano em cima desse segmento. E isso daqui é um número real. São coisas diferentes, tá vendo? São objetos diferentes. Isso aqui é um número, é a distância. E esse cara aqui é o conjunto dos pontos entre esses dois pontos, né? Sobre uma reta. Agora que a gente já tem essa notação, vamos à nossa primeira definição, que é uma reta orientada, né? Toda vez que aparecer uma palavra dentro do bloco de definição, uma palavra em azul, significa que é uma nova definição. Dizemos que uma reta R é orientada quando escolhemos sobre ela um sentido de percurso, chamado positivo. O sentido oposto sobre a reta R é dito negativo. Então, nessa definição, a gente está definindo o que é uma reta orientada, o que é o sentido positivo e o que é o sentido negativo. Então, digamos que você tem uma reta qualquer, R, e aí essa reta, ela pode ser qualquer reta no plano. Você tem essa reta aqui, lembrando que uma reta é um objeto também ilimitado, né? Ele não acaba, né? Você pode andar nessa direção indefinidamente, nessa direção indefinidamente. A gente vai definir sobre essa reta um sentido de percurso. Sempre tem dois sentidos de percurso. Você pode ir para cá ou para cá nessa direção. Vamos escolher para cá o sentido positivo. Quando eu determino um sentido para a reta, eu ponho uma setinha assim na ponta, né? Então essa reta passa agora a ser uma reta orientada, ou seja, ela é orientada, porque eu escolhi uma orientação. É como uma rua, né? Imagina que você tem uma rua de mão única e quando você escolhe um sentido para ela, é o sentido que os carros percorrem, eles vão daqui para cá. Esse é o sentido positivo, né? Se um carro andar daqui para cá, ele está andando na contramão, então ele está andando no sentido negativo. Então, se você está em um ponto aqui e você andou daqui para cá, você está andando no sentido positivo. Se você andou daqui para cá, você está andando no sentido negativo. Essa orientação ela é arbitrária. Você pode escolher do jeito que você quiser. Você pode escolher daqui para cá ser positivo ou daqui para cá ser positivo. Só que uma vez você escolheu, acabou. A reta está orientada. Agora vamos definir o que é um eixo, né? A gente precisa dessas definições porque a gente vai usar para definir um sistema de coordenadas cartesiano. Um eixo OX é uma reta orientada, tá vendo? A gente está usando a definição anterior. Um eixo OX é uma reta orientada na qual é escolhido um ponto O, chamado origem. A noção de distância permite introduzir coordenadas sobre um eixo. Então, agora que eu tenho um eixo, mais a noção de distância, eu posso definir coordenadas. Então, vamos entender primeiro o que é um eixo. Um eixo nada mais é que uma reta orientada. Você começa com uma reta, atribui para ela uma orientação, então essa é a minha reta orientada, e você escolhe um ponto para ser origem. Digamos que eu vou escolher esse ponto aqui, qualquer ponto da reta, e fixo. Esse ponto aqui vai ser a minha origem. Então, agora eu tenho um eixo. É uma reta com orientação e um ponto escolhido para ser origem. E eu vou chamar esse eixo de OX. Agora,
Como a gente disse, quando você tem um eixo, usando noção de distância, você constrói um sistema de coordenadas. Como é que você faz isso? Uma vez que você tem a orientação, você tem os pontos que estão de um lado de O e os pontos que estão do outro lado de O. Para os pontos que estão do lado de cá de O, ou seja, que quando você sai de O para um determinado ponto aqui, você anda no sentido positivo do eixo. Se você escolhe um ponto do lado de cá e você anda de O para cá, você está andando no sentido negativo de eixo. Então, como é que a gente vai fazer? Escolhe um ponto qualquer, vamos supor, esse daqui. Vou chamar de A. Quando eu saio de O para A, eu estou andando no sentido positivo. Eu venho cá e meço a distância de O para A. Vamos supor que aqui a distância é 2. Então, eu vou associar a A o número 2. Vou chamar de 2. Se você escolher um ponto B aqui, você repete o mesmo processo. Você olha a distância de O para B, calcula essa distância, digamos que dá 3. Então, você vai associar ao ponto B a distância ao número 3. Agora, se você escolher um ponto do lado de cá, digamos esse ponto aqui, C, eu repito o processo e calculo a distância. Digamos que a distância aqui também deu 2. Lembra que a distância é um número real positivo. A distância de C até O e a distância de O até A é a mesma, 2, porque eles são pontos simétricos. Só que eu não posso associar ao ponto A e ao ponto C o mesmo número, 2, porque senão eu vou ter uma ambiguidade. Como quando eu ando de O para A, eu estou no sentido positivo, eu associei o número 2. E eu ando de O para C, eu estou no sentido negativo do eixo OX, eu vou associar o ponto menos 2, para indicar que eu estou no sentido negativo do eixo, tá vendo? Então, eu andei de O no sentido negativo, uma distância de 2 e alcancei o ponto C. E aí, com isso, eu tenho um sistema de coordenadas. Toda vez que você me der um ponto, eu consigo achar um número associado a ele e o contrário também. Se você me der um número, por exemplo, se você me der o número 3,5, eu vou andar de O até 3,5 e vou alcançar esse ponto aqui, que eu vou chamar de D agora, cuja distância é 3,5. Eu ando daqui para cá. E mesma coisa do lado de cá. Se você me der a distância menos 3, eu sei que eu vou andar de O nesse sentido negativo a uma distância de menos 3. E aí eu vou chamar esse ponto aqui, ponto E, por exemplo. E para cada ponto do eixo, eu tenho um número associado único. E para cada número da reta, eu tenho um ponto associado. Obviamente, a coordenada do ponto O a gente vai ser 0, porque a distância de O até ele mesmo é 0. Ou seja, a gente tem um sistema de coordenadas associado aos pontos desse eixo. Isso só é possível quando a gente escolhe uma orientação para a reta.